Quando o rei Davi conquistou Jerusalém dos jebuseus e fez dela sua fortaleza e capital, ou mesmo quando mais tarde seu filho Salomão construiu o impressionante templo do Senhor, transformando a cidade no grande centro religioso de Israel, poucos poderiam imaginar que aquela esplendorosa cidade, com toda a sua magnificência, seria reduzida a montanhas de pedras e cinzas. Para muitos, pensar algo assim seria o mesmo que acreditar que o lugar da habitação de Deus na terra poderia ser destruído. No entanto, algum tempo depois, foi exatamente isso que aconteceu. No centro desse episódio traumático, que marcou a história israelita, estava um homem chamado Nebuzaradã. Ele foi o agente da dor e do terror jamais vistos em Jerusalém até então. Neste vídeo, você vai descobrir tudo o que se sabe sobre quem foi Nebuzaradã e qual foi o seu papel na história bíblica. Para entender o papel de Nebuzaradã, primeiro, é necessário situá-lo no contexto da expansão do Império Neobabilônico, principalmente sob Nabucodonosor II, que reinou aproximadamente entre 605 e 562 a.C. Após a morte de seu pai, Nabopolassar, fundador desse império, Nabucodonosor, deu continuidade a uma série de campanhas militares na região do Levante, com o objetivo de subjugar reinos menores, como o de Judá, e assegurar rotas comerciais estratégicas. Para quem não sabe, Judá era o reino do sul, originado a partir do cisma que colocou fim ao reino unificado de Israel após a morte do rei Salomão. Com essa divisão, as tribos do norte formaram o reino de Israel, cuja capital posteriormente passou a ser a cidade de Samaria, enquanto o reino de Judá ficou ao sul, tendo Jerusalém como sua capital. O reino do norte de Israel foi conquistado pelos assírios em 722 a.C., mas por meio da intervenção divina, o reino de Judá, governado pelo rei Ezequias, conseguiu escapar da dominação assíria liderada por Senaqueribe. Com o tempo, no entanto, a liderança e a situação do reino de Judá começaram a se deteriorar cada vez mais. Apesar dos constantes avisos proféticos, a nação não se arrependeu de seu pecado contra o Senhor. Quando os babilônios derrotaram os assírios e iniciaram sua grande campanha de expansão, o reino de Judá tornou-se vassalo da Babilônia e seu rei passou a ser apenas um fantoche do imperador babilônico. Entretanto, depois de um tempo, insatisfações políticas, revoltas e alianças mal-sucedidas levaram o rei de Judá da época, Zedequias, a desafiar o poder babilônico. Em resposta, Nabucodonosor cercou Jerusalém. De acordo com o relato bíblico, o cerco prolongou-se, causando fome e desespero na cidade, até culminar na sua queda em 586 a.C. Foi então que Nebuzaradã, capitão da guarda pessoal do rei babilônico, entrou em cena exatamente nesse momento crítico da conquista de Jerusalém. O relato bíblico indica que ele foi o oficial encarregado de destruir a cidade e deportar parte da população para a Babilônia. O texto do segundo livro de Reis, capítulo 25, descreve em detalhes o papel de Nebuzaradã. No 8º dia do 5º mês do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, conforme o relato bíblico, Nebuzaradã chegou a Jerusalém e queimou a casa do Senhor, que era o templo construído por Salomão, além do palácio real e todas as casas importantes da cidade. Em seguida, suas tropas derrubaram as muralhas de Jerusalém. O texto ainda registra que Nebuzaradã levou cativa a maior parte da população, deixando apenas alguns pobres da terra para serem vinhateiros e lavradores. O escritor bíblico também informa que ele transferiu para a Babilônia os objetos de valor do templo, como vasos de ouro e prata, além das imponentes colunas de bronze. Além disso, Nebuzaradã executou os líderes religiosos e políticos remanescentes,
O profeta Jeremias viveu de perto esse contexto e em seus escritos oferece mais detalhes sobre a atuação de Nebuzaradã. No livro de Jeremias, encontramos descrições similares às do segundo livro de Reis, mas com acréscimos importantes, como a forma como Jeremias foi tratado pelo capitão da guarda. Jeremias, capítulo 39, por exemplo, menciona que Nebuzaradã, juntamente com outros altos oficiais babilônicos, entrou em Jerusalém e prendeu o rei Zedequias. Mais tarde, o rei foi levado a Ribla, onde presenciou a execução de seus filhos antes de ter os próprios olhos vazados e ser levado para a Babilônia. Curiosamente, Nebuzaradã foi encarregado por Nabucodonosor de cuidar do profeta Jeremias. Ele recebeu uma ordem direta para não causar nenhum mal ao profeta do Senhor. Jeremias encontrava-se amarrado entre os cativos de Jerusalém quando Nebuzaradã ordenou que ele fosse libertado. O capítulo 40 do livro de Jeremias relata como Nebuzaradã tratou o profeta do Senhor com notável consideração. Nesse contexto, Nebuzaradã deu a Jeremias a opção de acompanhá-lo para a Babilônia ou permanecer em Jerusalém com o recém-nomeado governador Gedalias, caso ele assim escolhesse. Nebuzaradã garantiu que cuidaria de Jeremias. No entanto, o chefe da guarda percebeu que o profeta não estava confortável com a ideia de deixar Judá. Então, ele lhe deu provisões e um presente, permitindo que ficasse. Esse presente, provavelmente, consistia em algum tipo de benefício ou recurso financeiro básico para a sua subsistência. Por fim, no versículo 30 do capítulo 52 do livro de Jeremias, há o registro de que, no 23º ano de Nabucodonosor, Nebuzaradã retornou a Jerusalém e deportou mais 745 pessoas. Possivelmente, isso ocorreu para conter alguma rebelião posterior ou recolher remanescentes que ainda resistiam à dominação babilônica. Os estudiosos dividem o papel de Nebuzaradã em duas campanhas. A primeira ocorreu no 19º ano de Nabucodonosor, em 586 a.C., quando ele queimou o templo, o palácio e arrasou as muralhas da cidade. Já a segunda campanha ocorreu no 23º ano de Nabucodonosor, quando levou cativo mais um grupo de judeus. Essas são as informações sobre Nebuzaradã que podemos encontrar na Bíblia. No entanto, como era de se esperar, a tradição judaica expandiu os relatos sobre esse personagem por meio de comentários na literatura rabínica. Aqui vale ressaltar que, ao mencionar esses relatos, meu objetivo não é acrescentar algo à Bíblia, muito menos equiparar essas histórias à palavra de Deus. Apenas quero apresentar essas informações para fins de curiosidade. Assim como, às vezes, menciono dados arqueológicos quando disponíveis. Dito isso, vamos agora analisar como a figura de Nebuzaradã foi retratada na tradição judaica e na arqueologia. Em seguida, vamos refletir sobre o papel desempenhado por esse homem sob uma perspectiva teológica, que é o que realmente importa para nós. Afinal, este é um canal de teologia. Considerando a participação de Nebuzaradã na queda de Jerusalém, a tradição rabínica retratou sua história com elementos dramáticos e, em alguns casos, até sobrenaturais. Por exemplo, no Talmude, ele é chamado algumas vezes por um termo que significa como um leão. De acordo com esse comentário, Nebuzaradã recebeu esse apelido porque lutava contra os judeus como um leão atacando sua presa. Há uma ideia de ferocidade associada à sua condução militar, pois ele teria sido incumbido por Nabucodonosor de liderar as tropas, enquanto o próprio rei babilônico não queria arriscar-se pessoalmente a enfrentar Jerusalém. Alguns comentários rabínicos também narram que Nebuzaradã foi a Jerusalém com 300 mulas carregadas de machados feitos de um ferro especial, capaz de quebrar ferro comum.
Mesmo assim, seus machados teriam se partido antes mesmo de um único portão da cidade ceder. Nesse momento de possível fracasso, Nebuzaradã teria ouvido uma voz divina que o incentivou a continuar, pois havia chegado a hora de o santuário ser destruído e o templo queimado. Interpretando esse sinal como um endosso divino para a destruição, ele teria tentado novamente, e então as portas de Jerusalém se abriram. É interessante notar que esse relato contrasta ironicamente com a história bíblica, na qual o anjo do Senhor impediu a conquista de Jerusalém por Senaqueribe muito tempo antes. A narrativa midrášica, portanto, sugere que a queda de Jerusalém não ocorreu meramente por força militar, mas por um decreto divino, pois o povo teria cometido pecados graves que tornaram irreversível a destruição do templo. Um dos episódios mais conhecidos da tradição judaica sobre Nebuzaradã tem a ver com o sangue de Zacarias. De acordo com o Midrash, ao entrar no pátio do templo, Nebuzaradã teria avistado um sangue que borbulhava continuamente no chão. Intrigado, perguntou de quem era aquele sangue. Inicialmente, os judeus teriam respondido que se tratava de sangue de sacrifício. No entanto, ao sacrificar diversos animais para comparar, percebeu que o sangue animal secava, enquanto aquele outro continuava pulsando. Insatisfeito com a explicação inicial, Nebuzaradã teria forçado os judeus a revelarem a verdade. Então, confessaram que aquele sangue pertencia a Zacarias, tradicionalmente identificado como Zacarias, filho de Joiada, que havia sido injustamente assassinado dentro do templo por profetizar algo que o povo não quis ouvir. Tomado de espanto e indignação, Nebuzaradã decidiu apaziguar o sangue. Para isso, ordenou a execução de vários dos principais líderes religiosos e depois de numerosos jovens estudiosos. Ainda assim, o sangue não parava. Então, após massacrar muitas pessoas na tentativa de acalmar o sangue, a situação foi resolvida apenas quando Nebuzaradã questionou se todos teriam que perecer ali por causa daquele sangue derramado injustamente. A história termina dizendo que, diante desse evento sobrenatural, Nebuzaradã refletiu sobre a gravidade do pecado de matar um homem justo e temeu o próprio destino. Afinal, ele havia matado muitos ao longo de sua carreira. Alguns relatos continuam essa narrativa, afirmando que esse teria sido o ponto de mudança de vida para Nebuzaradã. Supostamente, após esse fenômeno envolvendo o sangue de Zacarias, ele teria fugido de Nabucodonosor, enviado seu testamento para casa, distribuído seus bens e se convertido ao judaísmo. Essa parte da história é bastante controversa, pois algumas fontes da tradição não mencionam essa conversão. De todo modo, parece que esse relato servia a um propósito didático na literatura rabínica. Mostrar que até mesmo o mais impiedoso dos algozes poderia se arrepender, reconhecer a mão divina e a gravidade do pecado. Em alguns textos rabínicos, Nebuzaradã também é retratado como um servo fiel do rei da Babilônia. Alguns comentários sugerem que ele teria carregado uma imagem de Nabucodonosor em sua carruagem para sempre se lembrar de que estava na presença do rei e agir de acordo com as ordens recebidas sem falhar em sua missão. Além dos textos bíblicos e rabínicos, a figura de Nebuzaradã é confirmada por registros encontrados na própria Babilônia. Os estudiosos acreditam que nesses registros ele é mencionado pelo nome babilônico Nabuz-Eridã, que significa Nebo de uma descendência ou Nebo de uma posteridade. Nebu era um deus babilônico, considerado filho do deus Marduk e frequentemente mencionado em nomes teóforos babilônicos. Esse nome aparece em listas administrativas, acompanhado de uma expressão que pode ser traduzida como chefe dos padeiros, ou em uma interpretação mais ampla, chefe dos executores. No Antigo Oriente Próximo, o padeiro-chefe e o mordomo real não eram apenas servos domésticos do imperador,
mas oficiais altamente honrados. Portanto, é possível que essa indicação corresponda à descrição bíblica do Antigo Testamento, que identifica Nebuzaradã como chefe da guarda. Isso significa que ele também possuía uma ocupação militar e cuidava não apenas da segurança interna, mas também de questões ligadas à corte real, incluindo a supervisão de execuções e punições. Pessoas que ocupavam tais posições geralmente detinham grande poder político e desfrutavam da extrema confiança do rei. Assim, parece seguro afirmar que Nebuzaradã não era um simples soldado, mas fazia parte do círculo próximo de Nabucodonosor. Sem dúvida, a destruição de Jerusalém foi um divisor de águas na história de Israel e na teologia do povo judeu. Até então, grande parte da população acreditava fortemente na inviolabilidade de Sião, tendo em vista episódios anteriores que revelaram os atos redentores de Deus, como a derrota milagrosa do exército assírio de Senaqueribe. No entanto, o triunfo babilônico, que destruiu Jerusalém e o templo, abalou essa convicção no coração de muitos. Entretanto, tudo isso também serviu como um poderoso testemunho da soberania de Deus na história. Nesse sentido, é interessante notar que Nebuzaradã, mesmo sendo um conquistador babilônico brutal e idólatra, foi capaz de reconhecer que toda aquela destruição era, na verdade, resultado de um juízo divino pronunciado pelo Deus de Israel. Conforme lemos em Jeremias 42, em determinado momento, o próprio Nebuzaradã disse ao profeta Jeremias: "O Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar." Esse tipo de atitude era algo incomum naquela época. Quando uma nação era conquistada por outra, isso geralmente era visto como uma vitória dos deuses dos conquistadores sobre o panteão dos derrotados. Nebuzaradã, no entanto, não atribuiu aquela conquista aos deuses da Babilônia, mas ao juízo do próprio Deus de Israel. Portanto, a destruição de Jerusalém não foi um simples evento geopolítico, fruto da força militar babilônica. Na realidade, Nabucodonosor e Nebuzaradã foram instrumentos usados para executar o juízo de Deus contra o pecado e a rebeldia de Judá. Através de seus profetas, Deus já havia alertado o povo sobre as consequências inevitáveis do afastamento de seus caminhos. O próprio fato de um comandante estrangeiro citar a profecia de Jeremias e reconhecer que o Senhor trouxe e fez como tinha dito, demonstra que até mesmo nações inimigas estavam conscientes do poder e da palavra do Deus de Israel. Nebuzaradã não adorava a Deus da forma como o povo de Judá o conhecia. Ainda assim, sua fala mostra que, de algum modo, ele reconhecia a mão divina por trás dos acontecimentos. Esse aspecto se repete várias vezes no Antigo Testamento quando vemos líderes estrangeiros declarando a grandeza de Deus. Embora a cena da destruição de Jerusalém fosse sombria, o mesmo livro de Jeremias aponta para uma esperança futura de restauração. Durante o exílio, Deus cuidou de um remanescente fiel, levantou profetas para encorajar os cativos e, mais tarde, conduziu seu povo de volta à terra prometida. A soberania de Deus não se manifesta apenas no juízo, mas também na misericórdia que ele concede no tempo devido. Podemos concluir, portanto, que a figura de Nebuzaradã na Bíblia nos lembra que Deus pode usar até mesmo os instrumentos mais improváveis para realizar seus decretos. A confissão de um oficial babilônico sobre o poder do Deus de Israel, ao mesmo tempo que expôs a desobediência de Judá, foi mais uma prova de como a palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela transcende fronteiras e se cumpre exatamente como foi anunciada. Diante dessa verdade, somos convidados a levar a sério a advertência divina contra o pecado, a reverenciar a soberania do Senhor e a perceber que, mesmo na adversidade,
Deus está agindo para que sua glória seja manifesta e seu povo aprenda o verdadeiro significado da fidelidade. Devemos lembrar que Deus permanece no controle de todos os acontecimentos e cabe a nós confiarmos em sua soberania, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar em completo caos. Além disso, mesmo em meio a circunstâncias difíceis ou momentos de disciplina, podemos encontrar esperança no fato de que Deus jamais abandona seu povo. Agora, escreva nos comentários se você já conhecia a história de Nebuzaradã na Bíblia e se tem vontade de aprofundar ainda mais seu conhecimento da Palavra de Deus, estudando a Bíblia de forma detalhada, mas com uma linguagem clara e objetiva. Você pode estudar teologia conosco de qualquer lugar e a qualquer horário, totalmente online, através de videoaulas, apostilas e com certificado de conclusão. Todas as informações estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.